Bom, lembra que na semana passada nós falamos aqui sobre a prova de vida e os nossos ouvintes, nós também ficamos muito revoltados com as imagens, né, de pessoas bem idosas, uma senhora de 105 anos teve que ser levada até a agência bancária para fazer a tal da prova de vida. Fazer essa prova de vida para comprovar o INSS que o beneficiário está vivo continua sendo uma dor de cabeça para muitos brasileiros. Novas regras até permitem que o procedimento seja feito por meio digital, mas a falta de informação e a burocracia prejudicam demais esse processo. A gente deu início a esse assunto naquela ocasião e agora a gente vai trazer mais informações. A ideia é justamente evitar que casos como o da idosa Lindomar Duarte, de 105 anos, que precisou ir de ambulância até uma agência para conseguir receber a aposentadoria, aconteçam, né? A Roberta Russo está por aqui para trazer todos os detalhes. Bom dia, Rô. Bom dia, gente. Pois é, temos outros casos, inclusive aqui em São Paulo. Um outro pai de uma ouvinte da Band News FM, também com 105 anos, a Heloísa Barbosa, que conversou comigo. O idoso José Teixeira, ele recebe aposentadoria pelo Fundo Rural. E aí também passa por várias dificuldades. Vamos ouvir a Heloísa. Ele tem 105 anos. E até esse ano a gente levou ele para fazer a prova de vida e questionamos por que a gente tinha que deslocar ele todo ano para fazer essa prova de vida. E aí o rapaz pediu a gente que no próximo ano não seria preciso, mas tinha que entrar em contato com a agência, fazer todo um procedimento para fazer a prova de vida dele, para não ter que deslocar de casa, porque assim ele anda com dificuldade, mas assim para escrever ele já não consegue mais lembrar das letras, a mão treme bastante. E aí vários outros ouvintes escreveram para cá, a gente vai mostrar ao longo da nossa programação numa reportagem mais completa. O ouvinte Fábio Bonifácio, a mãe dele tem Alzheimer, tem 82 anos, é aposentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que acontece, na verdade? Aquela outra idosa de Belo Horizonte era aposentada pelo INSS. No fim do ano passado, o INSS anunciou novas regras para tornar o processo de prova de vida mais prático. O órgão passou a cruzar informações das bases de dados federais para confirmar que o beneficiário está vivo. Então, dados de vacinação, imposto de renda, vários outros tipos de informações. Desde o começo de 2023, pelo INSS, não seria mais obrigação do titular do beneficiário sair de casa para fazer o procedimento. Só que a idosa de 105 anos não conseguiu fazer pelo aplicativo, acabou tendo que ir pessoalmente e ainda usando uma ambulância. Só que no caso aqui de São Paulo é diferente. Para sistemas de regimes próprios, como o SP-Prev, caso da ouvinte Heloísa, que a gente escutou, do Fábio, que eu citei também, não tem opção de fazer a prova por meio digital. É o que explicou para a gente a Tônia Galete, mestre em Direito Previdenciário pela FGV. Nós temos no Brasil 2 sistemas de aposentadoria, o regime geral e os regimes próprios. O regime geral serve para todo mundo que não esteja protegido por algum regime próprio. Por exemplo, o SP-Prev no estado de São Paulo, no município de São Paulo e diversos municípios e estados Brasil afora, que possuem um regime próprio para aposentar os seus servidores públicos. Então, quando sai do INSS, as regras são de cada um desses regimes. Quase 100% dos regimes próprios não tem prova de vida digital. A pessoa tem mesmo que ir pessoalmente. A especialista ressaltou ainda que a falta de informação sobre as novas regras do INSS, dificuldades com o aplicativo, falta de informação no cadastro dos idosos também tem dificultado a prova de vida digital, mesmo com as modernizações. Pois é, muita gente escreve para cá, Rô, normalmente quando a gente aborda esse tema, falando sobre problemas na utilização desses aplicativos. No período da pandemia, né, isso evoluiu bastante, porque as pessoas não poderiam ir até as agências para fazer a prova de vida, até porque a gente estava no meio de uma pandemia, as vítimas principais do coronavírus eram os idosos, então algo deveria ser desenvolvido para isso, para não se colocar essas pessoas em risco. Foi, agora em 2023, esse processo de biometria, ele conseguiu um avanço, mas não são todas as pessoas que têm acesso a isso. Não são todos os aposentados que conseguem lidar com esses aplicativos. Nem todos têm a possibilidade de ter alguém, um cuidador, que esteja à disposição para fazer, né, esse tipo de procedimento. Fica muito difícil, de fato, para essas pessoas. E aí eu me questiono o seguinte: em diversos estados, não vou dizer em todos, porque eu conversei com algumas pessoas de alguns estados, mas isso acontece em São Paulo, em Minas Gerais, acontece no Rio de Janeiro. Quando a pessoa está para se aposentar, ela entra com o processo de aposentadoria no INSS.
antes de ela receber a resposta oficial, 1 zilhão de financeiras, de instituições bancárias entram em contato com essa pessoa já com todas as informações. Tem endereço, telefone, número de todos os documentos, e essas empresas, essas financeiras, sabem antes mesmo da pessoa que a pessoa conseguiu passar pelo processo de aposentadoria. Exatamente. Como é que o INSS, então, não consegue ter as informações? Eventualmente, se uma pessoa, infelizmente, faleceu e deixa, né, de ser pensionista, deixa de ser aposentado, como não chega o atestado de óbito até essa pessoa, exato. a família vai fazer um golpe e não vai registrar um atestado de óbito, é isso? A não ser que a família... No intuito de ficar recebendo a aposentadoria? A certidão de óbito é obrigatória, não Pois é é. uma alternativa. Então basta você consultar e cruzar os dados com o cartório de registro civil e pronto. Você sabe se a pessoa está viva ou não. Em teoria, deveria ser. Né? O que é muito mais razoável você buscar essa solução do que fazer com que uma pessoa de 100 anos se desloque até a agência bancária. Qualquer coisa menos isso, né? Qualquer coisa menos Essa é a isso. pior possibilidade, né? Entre várias. Eles dizem que existem fraudes, né? Em que as pessoas morrem e alguém continua sacando aquele valor ao longo de anos e por isso acontece essa prova de vida. O ônus da prova é sempre do acusador. Se há possibilidade isso. de fraude e a pessoa não conseguiu determinar se o idoso está vivo ou não, marque um horário e vá um representante da agência bancária, um representante do banco até a casa da pessoa. Por que a pessoa tem que provar que está viva? Ora essa. O pai da Heloísa, de 105 anos, ainda consegue caminhar, mas caminhar com muita dificuldade, ter que ir até a agência, porque, tem gente... que tem, a gente sabe que tem mesmo. Que há fraudes acontecendo em todos os lugares, A empresa principalmente envolvendo banco. Eles que Benefício. encontrem Eles que mecanismos encontrem. para É escapar das claro, fraudes, gente, né? É Pois claro. Lucro dos bancos em 2022. Os 5 maiores do país, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Caixa Econômica e Santander, lucraram juntos 106 bilhões de reais. Banco é aquela coisa, lucra muito quando a economia está em ordem, mas lucra mais ainda quando ela está bagunçada, né? Então o banco está sempre em situação financeira muito saudável aqui no Brasil. Não há razão para que não se organize um sistema que seja conjunto até, para que essa prova de vida aconteça sem obrigar os idosos brasileiros a passarem por essa humilhação. Olha, Não tem tá condição chegando de aceitar um negócio desses. Chegando muita mensagem, Megali, Sheila, dos nossos ouvintes dizendo, olha, quando a pessoa falece, no mês seguinte, automaticamente o INSS suspende os benefícios. Tem ouvinte dizendo, quando meu pai faleceu, no mês seguinte já não tinha. Tem advogado dizendo, aqui ó, no mesmo mês suspende a pensão. Eu trabalho com isso, represento muitas causas e os cartórios são obrigados a enviar esses atestados de óbito, né, para o INSS, e é muito, muito difícil acontecer esse tipo de fraude, né? Pelo menos no geral, onde a gente está, né? Onde a gente é obrigado a pagar os nossos impostos, é obrigado Sim. a tirar todos os atestados, as certidões. Nesse meio aqui não acontece. Então, duvido muito que seria o caso da nossa ouvinte Heloísa e do pai dela de 105 anos. Se acontece, então, os bancos têm que ir atrás, como disse o Megali, porque eles têm bastante recurso, né, para ir atrás disso. E uma enxurrada de mensagens também das pessoas falando sobre essa história de, por exemplo, minha mãe, acho que se aposentou em fevereiro, antes de chegar a carta do benefício, recebeu vários telefonemas dizendo que já tinha um empréstimo pré-aprovado. Então, você sabe se o aposentado tá vivo ou morto. Sabe, né, Luciana? Ela que escreveu para cá um monte de mensagem também nesse sentido aqui, né?